Você já foi humilhada por alguém que tinha poder sobre você. Já sentiu o peso de abaixar a cabeça, engolir a dor e continuar trabalhando como se nada estivesse acontecendo, só porque precisava sobreviver. Quantas vezes você ouviu palavras cruéis, olhares de desprezo, acusações injustas, e teve que fingir que era forte, que aquilo não te afetava? Essa dor também tem nome. Ela se chama abuso de poder. E, infelizmente, é mais comum do que muita gente imagina. A história que eu vou te contar hoje é sobre uma mulher simples, trabalhadora, que confiou no homem errado, uma mulher que foi humilhada, usada e descartada da forma mais cruel possível depois de entregar tudo o que tinha, inclusive o próprio corpo e o próprio futuro. Mas essa história não é só sobre dor, vergonha e silêncio. Ela é sobre mentira, sobre um filho negado, sobre uma verdade enterrada por anos, e sobre como o destino tem um jeito implacável de cobrar aqueles que acham que podem destruir alguém sem pagar o preço. Prepare o seu coração, porque o que começa com humilhação vai terminar com justiça. E quem riu, desprezou e virou as costas, vai se arrepender amargamente de cada palavra, de cada decisão, de cada pecado escondido. Essa é a história de uma mulher que foi tratada como ninguém, mas que o mundo ainda descobriria que era tudo. O sol da manhã na Fazenda Santa, fé não era brando. Ele se derramava sobre o casarão caiado como uma sentença, aquecendo a poeira vermelha do terreiro e fazendo o telhado de barro estalar. O cheiro de café forte, misturado ao adocicado do mel de abelha e ao defumado do fogão a lenha, era o hálito da casa. E esse hálito era dado por Marina. Ela não era mais uma menina. Aos 24 anos, Marina carregava a gravidez com a mesma quietude e eficiência com que manejava o ferro fundido e as panelas. Seu corpo, agora pesado e arredondado sob o avental de chita desbotada, movia-se com a precisão de quem conhece cada tábua rangente da cozinha. Ela não permitia que a dor nas costas ou o medo que lhe apertava o peito interferissem no ponto do pão de queijo ou na cremosidade do angu que preparava para o desjejum do coronel Horácio. Horácio Teixeira era o dono de tudo o que os olhos alcançavam. As vastas plantações de café que subiam e desciam as colinas, o gado Nelore, a honra imaculada de sua família, e, por extensão, a vida e o destino de todos que ali moravam. Ele havia tomado Marina como sua amante há quase 1 ano, durante uma longa ausência de sua esposa, Dona Elza, que se tratava de uma doença crônica na capital. Não houve promessas, apenas ordens. E agora havia o fruto inegável. 8 meses. O tempo estava se esgotando. Naquela manhã, enquanto Jurandir, o vaqueiro-chefe, limpava os arreios sob o alpendre, fingindo indiferença ao burburinho da casa grande, Horácio chamou Marina. Não foi um pedido. Foi um chamado seco, proferido sem elevar a voz, mas carregado do peso da autoridade. No escritório, agora, Marina enxugou as mãos no avental, sentindo um calafrio que não era da manhã fria. Ela sabia o que viria. O segredo havia inchado até se tornar um escândalo visível, e Horácio, cujo nome era sinônimo de retidão na região, não podia permitir a mácula. O escritório era um santuário de cedro escuro e couro. O cheiro de charuto antigo pairava no ar. Horácio estava de pé junto à janela, os braços cruzados sobre o colete de linho, observando o terreiro com a frieza de um juiz. Ele não se virou quando Marina entrou. Sente-se, Marina. Embora, de fato, não tenhamos muito a discutir. Ela permaneceu de pé, curvando a cabeça. Meu coronel, Horácio finalmente girou sobre os calcanhares. Seus olhos eram de um cinza implacável. Não havia traço da intimidade roubada entre eles. Havia apenas a distância do patrão e da serva, amplificada pelo abismo do poder. Dona Elza retorna na próxima semana. E o meu nome, o nome da família Santa Fé, não pode ser arrastado pela lama por uma leviandade sua. Marina ergueu o olhar, confusa e ferida. Levian, coronel, o senhor sabe que este filho é seu. Horácio riu. Foi um som seco, sem humor. Mais um raspado de garganta do que uma gargalhada. Eu, Marina, eu sou um homem casado e um homem de Deus. Não há como eu ter tido intimidade com a cozinheira. O que houve aqui foi a sua falta de decência. Enquanto eu estava preocupado com a saúde de minha esposa, você se aproveitou da minha confiança e trouxe para dentro da minha casa o fruto de um pecado. Você andou com o cocheiro, talvez, ou seria aquele peão que passou por aqui no mês passado. A acusação
fria e injusta, atingiu Marina no lugar onde residia sua dignidade. Ela não chorou. Ela apenas fechou os olhos por um segundo, absorvendo a dor como se fosse um veneno necessário. O senhor está cometendo uma injustiça terrível. A injustiça é você tentar me chantagear com essa criança, Marina. Mas a fazenda Santa Fé não se ajoelha. Horácio caminhou até a escrivaninha de Mogno, abriu uma gaveta e retirou um maço considerável de notas. O dinheiro, grosso e sujo de poder, foi jogado sobre a mesa, deslizando quase até os pés dela. Você está demitida. Imediatamente. Pegue isso, vá para a capital e dê o seu jeito. Crie essa criança com o nome do pai verdadeiro, seja lá quem for. E se algum dia você sequer pensar em voltar ou pronunciar o meu nome ou o nome desta fazenda, eu juro por Deus que eu a encontrarei e a farei pagar, você e essa criança, entendeu? O estômago de Marina se revirou, não pelo dinheiro, mas pela ameaça velada. Ela não pegou as notas. Eu não quero o seu dinheiro, coronel. Você vai aceitar. A voz de Horácio subiu um tom perigoso. É o preço do seu silêncio e da sua liberdade de ir embora agora, sem mais escândalos. Amanhã, ao amanhecer, você não estará mais aqui. Marina não tinha para onde ir, nem a quem recorrer. Naquele mundo, a palavra do coronel Horácio era a lei. Olhou para o filho que carregava, sentiu a pequena vida se mover e soube que a única forma de protegê-lo era obedecendo. Ela pegou o maço de notas com a ponta dos dedos, como se tocasse em brasa, e saiu do escritório sem olhar para trás. No final da tarde, a poeira da estrada engoliu a figura de Marina, que caminhava devagar, amparando a barriga. Ela havia recusado a carona de qualquer peão, preferindo a solidão e o peso de sua desgraça. Jurandir, o vaqueiro, observou a cena do alto da cerca, o rosto moreno impassível. Ele não era amigo de Marina, mas havia visto a verdade nos olhos dela e na frieza do patrão. O que Jurandir não sabia era que a conspiração de Horácio não terminava na expulsão. Horácio, impaciente, montou em seu melhor cavalo e cavalgou até a pequena vila, buscando a casa da parteira, Dona Sebastiana, uma mulher idosa e respeitada que havia registrado praticamente todos os nascimentos na região por 40 anos. Jurandir, que fora enviado para buscar um veterinário na mesma direção, chegou à casa de Sebastiana alguns minutos depois. Ele parou o cavalo na sombra de um umbuzeiro, amarrando-o frouxamente, e escutou o que não devia. A porta de madeira estava entreaberta e a voz grave de Horácio vazava, misturada ao chiado da parteira. Entenda, Sebastiana. A cozinheira Marina vai dar à luz em breve. O pai desta criança é um homem que fugiu, um vagabundo, e ela me pediu sigilo. Eu estou ajudando-a, por caridade cristã, para que essa criança tenha um nome. A voz de Dona Sebastiana era trêmula. Mas, coronel, se for para registrar, a mãe deve dar o nome do pai. O nome do pai é José, Sebastiana, José da Silva. Um peão que nem sequer existe, mas que você vai atestar que existiu. E você fará isso, Sebastiana, não apenas pelo dinheiro que estou lhe dando agora, mas pela sua vida tranquila aqui na fazenda Santa Fé. Você não quer ver sua família despejada. Quer, nem que a sua licença de parteira suma misteriosamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som de papel sendo dobrado. O dinheiro da propina? Jurandir não se moveu. Seus olhos se arregalaram sob o chapéu de couro. O vaqueiro viu a face real do coronel Horácio, não apenas um homem que negava o próprio sangue, mas um homem que usava o medo e a miséria para reescrever a verdade. Ele viu o nascimento de uma mentira que seria registrada em cartório. Tornando-se lei, naquele momento, Jurandir soube que carregava um segredo perigoso. Um segredo que, se revelado, destruiria a fundação de toda a Santa Fé, mas que poria fim à dignidade silenciosa de Marina. Ele apertou as rédeas, o coração batendo pesado. Ele era apenas um vaqueiro, mas era a única testemunha da traição e do pacto que selava a ilegitimidade do filho de Marina. A verdade estava guardada, não em um documento, mas na memória de um homem simples. O sol do sertão, implacável e amarelado, não secou apenas o leito dos rios, mas também as lágrimas não derramadas de Marina. Ela deixou a fazenda Santa Fé, não com a explosão de raiva que Horácio esperava, mas com a dignidade fria de quem carrega uma verdade maior que a calúnia. Ele a havia desterrado sob a acusação de desonra. Ela aceitou o exílio como um fardo, mas não como uma culpa. Marina se instalou na pequena vila de São Bento do Campo.
a 30 quilômetros da opulência de Santa Fé. Alugou um cômodo apertado, onde o cheiro de mofo e poeira era constante, e recomeçou a vida, para sustentar o filho que crescia em seu ventre, e que ela batizaria de Rafael. Ela aceitou o trabalho mais humilde, lavar e passar roupa para os comerciantes locais. O som do ferro de brasa deslizando sobre o linho duro tornou-se a trilha sonora de sua nova existência. Suas mãos, antes macias e acostumadas a temperar o feijão gordo da fazenda, ficaram ásperas e cheias de calos, mas nunca pararam. Ela trabalhava da aurora ao crepúsculo. Rafael era a única janela de luz naquela rotina sombria. Ela lhe ensinou, desde cedo, a valorizar o livro e a caneta mais do que a enxada. A terra de Horácio pode nos negar, meu filho, mas o conhecimento, não. Ele é a única herança que ninguém pode roubar de você, dizia ela, enquanto costurava os botões que se soltavam das camisas dos outros. Rafael, que cresceu sem a figura paterna, o tal José da Silva, o peão que fugiu, segundo a história contada por Marina, adaptada à mentira de Horácio, era um menino de inteligência aguda e olhar melancólico, que lembrava com estranha semelhança os traços fortes do coronel Horácio. Ele absorveu os ensinamentos da mãe com uma sede voraz, graças a bolsas de estudo e à dedicação espartana de Marina, que vendia até a pouca mobília para comprar cadernos. Rafael seguiu os estudos na capital do estado, formando-se com louvor em engenharia civil. 24 anos se passaram desde a manhã em que Jurandir escutou o pacto nefasto na casa da parteira. Jurandir ainda era o vaqueiro leal da Santa Fé. Embora o tempo tivesse tornado seus cabelos grisalhos e seu andar um pouco mais lento, o sol havia sulcado rugas profundas ao redor de seus olhos. Mas o brilho da memória daquele dia permanecia intacto. A verdade era um peso invisível que ele carregava na alma, misturado ao cheiro de couro e suor que impregnava suas roupas. Ele havia visto o coronel Horácio prosperar, sua fazenda Santa Fé se expandir até engolir os pequenos sitiantes, e a esposa, Dona Guiomar, ostentar uma falsa felicidade. Cega à traição que sustentava seu luxo, Horácio criara uma filha, Sofia, uma jovem de beleza suave e coração simples, destinada a herdar toda a fortuna e o prestígio da família. Jurandir mantivera seu silêncio, não por covardia, mas pela promessa não verbal de proteger Marina da ira destrutiva de Horácio. Se ele falasse, não apenas seria demitido e arruinado, mas a vida de Marina e do menino seria permanentemente ameaçada. Ele esperava que o destino, que é a única justiça que o homem não pode corromper, agisse, e o destino agiu, mas de forma cruelmente irônica. O jovem engenheiro Rafael da Silva retornou à região. Ele havia sido contratado por uma grande empreiteira para supervisionar a construção de uma nova ferrovia que cortaria justamente as terras de Horácio. Ele chegou, não como um peão fugitivo, mas como um profissional respeitado, vestindo ternos bem cortados e falando com a eloquência que só o estudo proporciona. O encontro foi inevitável. Na primeira reunião no escritório principal da Fazenda Santa Fé, Horácio viu o jovem Rafael e sentiu um calafrio que o fez engolir em seco. Aquele rosto, aquela testa alta, o modo como ele gesticulava com as mãos longas, era a imagem invertida de si mesmo, mas com um brilho nos olhos que ele nunca tivera. Horácio, no entanto, era mestre na dissimulação. Concluiu que era apenas uma semelhança casual. Ele precisava do engenheiro Rafael para aprovar o traçado da ferrovia, que valorizaria suas terras. Rafael, por sua vez, ficou fascinado pela região, pelo cheiro do café moído e pela paisagem vasta, sentindo uma atração inexplicável por aquele lugar que era de alguma forma dele, e o fascínio se aprofundou quando conheceu Sofia, a filha de Horácio. Sofia e Rafael se apaixonaram com a rapidez e a imprudência típicas da juventude. Ele via nela a pureza que faltava em seu passado. Ela via nele a inteligência e a ambição que faltavam aos jovens fazendeiros da região. Em poucos meses, o noivado foi anunciado, a união de Rafael da Silva, o jovem e promissor engenheiro, com Sofia de Santa Fé, a herdeira do coronel. A notícia chegou aos ouvidos de Jurandir como um trovão em céu aberto. Ele estava encilhando um cavalo no curral, quando ouviu os peões comentando sobre o grande casamento que uniria o nome do coronel ao futuro brilhante de Rafael. Jurandir parou.
O cheiro de esterco e feno desapareceu de seus sentidos, substituído pelo odor metálico do medo. Ele olhou para a casa grande, onde se preparava a festa. O filho banido, criado na miséria e na mentira, estava prestes a se casar com a própria irmã, a mentira registrada no cartório, que deveria apenas salvar a reputação de Horácio, agora se tornaria uma maldição incestuosa que destruiria vidas inocentes. O peso da verdade tornou-se insuportável. Jurandir, o vaqueiro silencioso que por anos manteve a boca fechada por lealdade e temor, percebeu que seu silêncio não era mais dignidade, mas cumplicidade. Ele tinha o poder de impedir a tragédia, mas para isso, teria que enfrentar o coronel Horácio e desenterrar a conspiração que envolvia a parteira Sebastiana. Ele sentiu a bile subir à garganta, no dia do parto. Horácio havia ameaçado uma mulher pobre. Agora, Horácio estava prestes a cometer um erro terrível, e a única pessoa que poderia impedir a catástrofe era o vaqueiro que vira tudo, e que agora, envelhecido e cansado, precisava encontrar a coragem para quebrar seu juramento de silêncio e entregar a verdade que mudaria o destino de todos em Santa Fé. O casamento estava marcado para o mês seguinte. O tempo para a verdade estava se esgotando. Lembre-se, a vida nos impõe o sofrimento silencioso. A justiça exige que a verdade seja dita em voz alta. Continue acompanhando a história de Rafael, Marina e Jurandir na parte 3. O cheiro de cera de carnaúba e lírios brancos pairava sobre a fazenda Santa Fé, cada palmo de terra, cada painel de madeira escura da casa grande, refletia o esplendor do casamento iminente. Horácio, inchado de orgulho e satisfação, via no jovem Rafael a continuação perfeita de seu legado. Ele não via o filho rejeitado, via o futuro genro, a ferramenta que cimentaria seu poder. Mas Jurandir não via flores, via a mortalha. Ele não esperou a madrugada. Naquela mesma noite, sob a luz minguante da lua, Jurandir selou seu cavalo e partiu. Não para o campo, mas para o vilarejo esquecido além da serra, onde a parteira Sebastiana vivia reclusa, consumida pelo medo e pela velhice. A casa de Sebastiana era um barraco de tábuas cinzentas que cheirava a ervas secas e abandono. Jurandir bateu na porta com a mão pesada de quem traz consigo um destino. Sebastiana, magra e trêmula, reconheceu o vaqueiro e o segredo que os unia. Jurandir, o que faz aqui? O coronel vai saber, sussurrou ela, puxando-o para dentro. O coronel vai saber de qualquer forma, Sebastiana, disse Jurandir. E a firmeza em sua voz não era a de um empregado, mas a de um juiz. O menino, o filho de Marina, vai se casar com a própria irmã. Está marcado para a semana que vem. O silêncio nos fez cúmplices de um pecado que não é só de Horácio. O nome de Sofia, a noiva inocente, pairou no ar sujo da cabana. A parteira levou as mãos à boca, as lágrimas escorrendo por suas rugas. A ameaça de Horácio, anos atrás, parecia menor do que a iminente tragédia. Ela havia mantido a mentira para salvar a si mesma. Mas agora, o custo era a alma de 2 crianças. Sebastiana, movida por uma súbita e desesperada necessidade de redenção, puxou de dentro de um baú de cedro uma folha de papel amarelada. Não era um documento oficial, mas um juramento escrito por ela mesma, assinado por 2 testemunhas já falecidas, detalhando o dia do parto, a intervenção de Horácio e a falsificação do registro. Um registro privado da verdade, um peso na consciência que ela não podia mais carregar. Ele me ameaçou de morte. Jurandir disse que eu sumiria no mato se abrisse a boca. Mas leve isso. Leve a verdade. Eu não aguento mais carregar esse peso. Jurandir pegou o papel com a reverência de quem segura uma relíquia. Era o fio de Ariadne para sair do labirinto de Horácio. Jurandir não retornou à senzala. Ele foi direto à casa grande. Ainda de madrugada, antes que o sol descesse o morro, ele encontrou Horácio no alpendre, tomando seu café com o jornal na mão, lendo a coluna social que anunciava, em letras garrafais, o casamento do ano. Horácio ergueu a cabeça, irritado com a audácia do vaqueiro que ousava interromper sua leitura. O que é isso, Jurandir? Não sabe a hora de procurar o patrão. Volte para o curral. Jurandir deu um passo à frente. O sol nascente dourou o rosto do vaqueiro, iluminando a dignidade que o tempo e o serviço nunca puderam apagar. Coronel Horácio, eu servi o senhor por 30 anos. Vi seu pai plantar esta fazenda,
E vi o Senhor colher o fruto dela. Nunca pedi nada, nunca roubei um grão, nunca traí sua confiança. Mas meu juramento de silêncio termina aqui. Horácio deixou o jornal cair no chão de ladrilhos. O som do papel foi estrondoso no silêncio da manhã. Silêncio sobre o que, seu velho tolo, está bêbado? Sobre Marina e sobre o menino que o senhor negou, disse Jurandir, a voz baixa, mas cortante como chicote. Eu estava lá. Vi quando o senhor ameaçou Sebastiana para registrar Rafael como filho de outro. Vi o terror nos olhos dela. O senhor roubou de Marina o direito de ser mãe solteira e roubou de Rafael o direito de saber quem ele era. Horácio levantou-se abruptamente. A face rubra. Ele era o poder absoluto. E a ousadia de Jurandir era uma afronta que exigia sangue. Minta de novo, e eu acabo com a sua vida. Está conspirando com aquela rameira. Não minto, coronel. E não conspiro. Eu protejo a sua filha. Jurandir avançou e colocou a carta de Sebastiana sobre a mesa de ferro forjado. Rafael é seu filho, coronel. E ele está prestes a se casar com Sofia. O mundo de Horácio estilhaçou-se. Não era a revelação da paternidade que o aterrorizava. Era a dimensão do seu erro, a maldição que ele havia tecido. Ele tentou pegar o papel, mas Jurandir foi mais rápido neste exato momento. Dona Esther, a esposa de Horácio, desceu as escadas vestindo um robe de seda, atraída pela gritaria incomum. Ela parou no degrau mais alto, testemunha involuntária do colapso moral de seu marido. Horácio, o que está acontecendo? O que este homem está dizendo? Perguntou Esther, a voz já embargada pelo pressentimento. Horácio, vendo a esposa, perdeu toda a compostura. Ele tentou agarrar Jurandir, mas tropeçou no próprio orgulho. Cale a boca, Esther. É mentira. É uma conspiração para me extorquir. Jurandir então elevou a voz, não para gritar, mas para que a verdade alcançasse Esther e, quem sabe, o próprio destino. Dona Esther, pergunte ao seu marido sobre Marina, a cozinheira. Pergunte sobre a noite do parto. E sobre o registro falso. O noivo de Sofia, Rafael, não é um Silva. Ele é um Santa Fé. O senhor, coronel, condenou seus próprios filhos ao incesto para salvar sua reputação. O som da xícara de café caindo das mãos de Esther foi o único ruído. Ela não gritou, apenas cambaleou e se agarrou ao corrimão. Seus olhos, antes cheios de luxo e complacência, agora refletiam um horror abissal. Ela não viu apenas o marido adúltero. Viu o monstro que havia manipulado vidas para proteger uma fachada. A notícia, como fogo em capim seco, espalhou-se pela fazenda antes do meio-dia. Sofia, ao saber que o homem que amava era seu irmão, desmaiou nos braços da mãe. Rafael, confrontado com a história de sua origem e a dignidade roubada de sua mãe, sentiu o chão sumir sob seus pés. A ambição, a carreira, o casamento, tudo era uma farsa dolorosa. O casamento foi desfeito. Não houve festa. Houve silêncio e vergonha. Horácio de Santa Fé não foi preso, mas foi condenado ao pior exílio, o julgamento de sua própria família e da sociedade que ele tanto temia. Dona Esther, destruída pela traição e pela monstruosidade do plano do marido, abandonou a casa grande. Ela levou Sofia, que precisava de tempo para curar a ferida da verdade. Horácio ficou sozinho em sua opulência, cercado apenas pelos ecos de sua arrogância. Seu poder agora um fardo vazio. Rafael, livre da mentira, mas ferido pela perda, foi atrás de sua verdadeira mãe, Marina. Ele a encontrou na cidade, vivendo modestamente, mas com a quietude nobre de quem suportou a injustiça sem se corromper. Jurandir, o vaqueiro, o homem que arriscou tudo, foi a ponte entre mãe e filho. Ele não pediu recompensa, apenas a paz de espírito. Com a ajuda de Jurandir, Rafael conseguiu a retificação de seu registro. Ele não precisava da herança de Horácio, pois o brilho de seu intelecto não dependia de sobrenomes. Ele tinha agora algo mais valioso. A verdade e a mãe, Marina e Rafael, voltaram para o campo, mas não para a opressão. Com o dinheiro que Marina havia economizado e a ajuda de Jurandir, eles compraram um pequeno sítio nas terras vizinhas, longe da sombra pesada da fazenda Santa Fé, um lugar onde o cheiro do café era honesto e o trabalho. Digno, Jurandir, cansado do serviço, mas não da vida, aceitou o convite de Rafael para cuidar do gado no novo sítio. Ele trocou o luxo falso e a servidão humilhante da Santa Fé pela simplicidade e respeito de um novo começo, a justiça,
Para homens como Horácio, não é a cadeia, mas a solidão e a perda do amor. Para Marina e Rafael, a justiça veio na forma de um vaqueiro velho e corajoso, que provou que a integridade, mesmo silenciada por anos, sempre encontrará uma maneira de falar em voz alta, restaurando a dignidade roubada e costurando os pedaços de um destino quase destruído. O silêncio é, às vezes, silêncio.